E é com muita emoção, com muita ansiedade também, que eu tô voltando a esse canal e relatar pra vocês, né, nesses quase 2 anos sem postar nada sobre o que aconteceu, né? Eu jamais poderia voltar ao canal e não falar sobre algo tão importante da minha vida. Como vocês sabem, meu canal iniciou com receitas com o marido na cozinha e infelizmente nunca mais teremos isso no meu canal. Nunca mais. Eu parei de gravar no meu canal por 2 motivos. O primeiro dele foi a situação financeira, a qual eu e meu marido, né, enfrentamos. Ele, nunca contei pra vocês aqui do canal, mas ele tratava leucemia desde 2019. Quando eu iniciei o canal, ele já estava na batalha, na luta contra o câncer. E eu nunca quis falar sobre isso porque eu acreditava que daríamos a volta por cima e eu testemunharia o milagre de Deus na vida dele. O que infelizmente não ocorreu. Infelizmente eu perdi meu companheiro, meu marido, meu amigo, o amor da minha vida para o câncer. Infelizmente. Infelizmente. Como vocês sabem, iniciei o canal, como eu falei. Ele foi o grande incentivador de criar o canal no YouTube. Ele me incentivou a mudar o canal para eu fazer reeducação alimentar. E como vocês sabem, né, a maioria, ele era um grande incentivador da minha vida, né? Companheiro de todas as horas mesmo. E eu devo tudo a ele. Tudo a ele. Tudo. Tudo. Vai fazer 1 ano. E isso agora. Eu tô tendo coragem de voltar, por mim nunca mais eu voltar a gravar. Quando ele ainda estava aqui, vivo, que eu parei devido à situação financeira que estávamos enfrentando ser negativa. Falei pra ele que nunca mais iria postar, que ia fechar o canal. Ele falou que não, que eu deixasse do jeito que estava e que um dia eu ia voltar. E aqui estou eu. Pensei, repensei, e como ele me deu sempre o apoio, eu decidi voltar. Decidi voltar por ele, por mim, pelas nossas filhas. Decidi voltar porque no período que gravava, que estava aqui com vocês, eliminei muito peso, 22 quilos. E eu ganhei 10 após perca dele, né? E agora voltei com tudo. Estou na academia desde dezembro, né? Quase do início de dezembro. Estou focada em chegar ao objetivo. Com a força, com o apoio que o meu amado sempre me deu. Né? E eu queria dedicar esse vídeo a ele, né? Que sempre será meu amor. Sempre. Sempre. Que enfrentou sempre a tudo e todos por mim. Sempre pensou em mim. Como marido,
como pessoa, como pai, eu jamais tenho que falar. E não estou falando isso porque estou gravando aqui, não. Todos são minha testemunha que nos conhecem. Que ele era um exemplo como ser humano, como um homem, como um pai, como um filho, como um irmão, como um tio, como um marido. Como exemplo, como amigo. E eu encontrava tudo isso nele, numa única pessoa. E é por ele, por mim, que eu estou retornando à vida de reeducação alimentar. Espero que vocês me ajudem e continuem me acompanhando. Agora eu quero explicar um pouquinho para vocês como foi esse processo, desde a descoberta da doença até a fatalidade, né? Até a morte dele. Vou gravar em 2 partes, porque vai ficar muito grande o vídeo, tá? Então terá um segundo vídeo explicando bastante, mas eu quero explicar a primeira parte para vocês, como foi, né, a descoberta, que foi em 2019, tá? Em outubro, que ele descobriu, né, que estava com leucemia. Em junho de 2019 ele fez uma bateria de exames, né, hemograma completo, e só no exame de sangue já acusou ali algo, mas não foi no dito, mas disse que ele teria que aguardar, né, uma consulta com o hematologista. E como, né, fomos pesquisar o que é hematologista, vimos, né, que doenças trata o hematologista, eu já fiquei muito assustada. Ele sempre muito tranquilo, muito tranquilo. E não conseguimos uma consulta com o hematologista, né? Então foi onde conseguimos dinheiro, que a nossa situação estava precária financeiramente. Conseguimos um valor e ele foi fazer exames, né, uma consulta, né, na verdade, com o hematologista em Guarulhos. E nesse dia ele quis ir sozinho. Não sei se algo dentro dele já dizia, né, o que poderia ser. E ele foi. E quando ele chegou em casa, eu me lembro como se fosse ontem isso. E ele falou pra mim que descobriram, né, que ele estava com leucemia mieloide crônica e que ela já estava avançada, que já era para ele estar em tratamento. E que ele só não ficou internado porque, como era uma clínica particular, era R$2.000 a diária e nossa situação financeira estava precária, não tínhamos condições. Conseguiram no Hospital São Paulo, onde ele teria que ser internado já no outro dia. Aí começou a nossa batalha, começou a nossa luta, e no outro dia lá estava eu e ele no Hospital São Paulo, iniciando a maior batalha das nossas vidas. Tristeza, angústia e muito sofrimento. A nossa filha caçula tinha apenas 1 ano e pouco, a nossa mais velha 7 anos. E iniciamos essa batalha contra o câncer. Então chegamos naquele hospital grande, né, Hospital São Paulo, com muitos médicos, muitos enfermeiros, né, e muitos pacientes com câncer, com todo tipo de doença. Ali confesso que eu me assustei bastante, que não estava acreditando, né, que estávamos passando por aquilo. Que uma pessoa tão incrível e maravilhosa como ele estava enfrentando aquilo. Tive medo, muito medo. Ele, pode ser que lá no interior do coração dele tivesse alguma coisa, mas ele nunca deixou transparecer. Nunca.
Nunca, nunca, nunca. Ele nunca se abalou, ele mantinha fé, ele mantinha esperança, ele nunca desanimou. Essa é a verdade. E ficamos ali naquele hospital São Paulo, viramos a madrugada ali, eu procurando um leito, uma maca para ele deitar, né? Um cobertor. E a única coisa que eu consegui foi um cobertor. Onde ele ficou deitado a noite toda no meu colo, cabeça. E eu cobri ele com o cobertor. No outro dia pela manhã, como ele ainda não tinha, mas assim, como que eu posso dizer pra vocês, feito ali a ficha de internação, ele ainda não tinha ganhado direito ao café da manhã. Então eu saí pra rua, comprei, lembro que comprei salada de frutas pra ele, e um outro lanche que agora não me lembro, e foi o que ele comeu. E eu não ia poder ficar com ele, porque só era idosos que tinham direito a acompanhante. Ele não era ainda, né? E então fiquei com ele até a tarde desse dia, no outro dia, onde ele passou por exame, né, coleta de líquido, né, se eu não me engano, da medula, onde eu não pude acompanhar, então não posso esclarecer com clareza agora para vocês. Não pude entrar como acompanhante lá dentro. E ele saiu, ficou deitado lá na maca no corredor. Até esse horário aí já tinham feito, né, a ficha dele, né, de internação. E eu teria que ir embora pra casa. E eu vim pra casa. Cheguei em casa, né? Quando foi no outro dia, fui visitá-lo. E ele estava na UTI do hospital, porque ele estava com hemorragia no olho, né? Foi situações bem difíceis a qual passamos. Foi uma batalha gigante. Gigante. Resumo pra vocês que ele ficou lá 8 dias internado. Teve alta, voltou pra casa, isso foi em outubro, tá? E aí quando foi em fevereiro de 2020, ele acordou com febre. Uma febre muito alta que não passava por nada. E como ele já tratava leucemia, né? Fomos pro hospital. Já tinham encaminhado ele para o Hospital Luzia de Mogi das Cruzes, onde era mais próximo para nós do que ir saindo para o Hospital São Paulo. E lá, né, ele ficou internado 10 dias, se não me engano. Passou até o aniversário dele lá. E ali, quando ele saiu desse hospital em fevereiro, ele deu início à quimioterapia, né, com um remédio chamado imatinib. Quimioterapia, né, via oral, todos os dias. E hidróxido de ureia, se eu não me engano, para urina, algo assim. Eram 2 comprimidos. Começou a batalha daquele guerreiro. Ele veio pra casa, preparei a surpresa pra ele. Vou deixar a foto aqui pra vocês do aniversário dele. Estava bem magrinho. Ele tinha sido muito forte. Vou encontrar a foto dele aqui antes da descoberta da doença. Eu vou colocar aqui pra vocês. Comemoramos o aniversário dele. Começou o tratamento. E ali, meu marido teve uma melhora. Melhorou bastante.
Deixar aqui a foto também do pesqueiro que fomos, né? E ele já tava melhorando bastante, voltando a comer e tudo mais. E algo que eu pulei aqui pra vocês, que eu não posso deixar jamais de falar sobre isso, que nesse período da doença, 2 meses após ter descoberto a leucemia, eu descobri que estava grávida. Algo que eu contei pra vocês aqui sobre meu bebê, que eu perdi meu filho, né, também. Eu já contei isso pra vocês em um vídeo, que sou mãe de 2 anjos. E o último anjo foi nesse período da descoberta da leucemia do meu marido. Com 2 meses depois descobri que estava grávida. Em janeiro de 2020 descobrimos que era um menino. E confesso pra vocês que a sensação que eu tive ao descobrir que estava grávida foi de responsabilidade, irresponsável. Eu me achava irresponsável, eu me achava o pior ser humano do mundo. Como pude deixar, como pude engravidar no período que meu marido mais precisava de mim. Eu me culpei. Não sei o que passou na minha cabeça na época, mas foi isso que passou na minha cabeça. Eu não sei o porquê, mas foi isso que passou. Me senti irresponsável demais. Irresponsável demais por estar grávida. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você se sentiu responsável? Porque eu tinha uma filha de 1 ano e pouco, uma filha de 7 anos, meu marido aqui tinha leucemia, e nesse momento da descoberta da doença eu queria me doar 100% para ele. 100%, tá inteira. Mas ao invés disso eu tive que dividir esse período entre mãe, as 2 filhas, consultas de pré-natal, na época de pandemia, gravidez, né? Os pré-natais já foram colocados tudo como de alto risco, e tratando meu marido, nele com câncer, pandemia, foi tudo uma loucura na minha cabeça. Então eu me senti muito mal com isso. Mas quando descobrimos o sexo do bebê e que meu marido iniciou o tratamento, parecia que tudo aquilo não importava mais. Nós começamos a viver mesmo. Começamos a curtir, sabe assim, família. Meu marido ficou tão empolgado, tão empolgado. Temos 2 meninas e descobrimos que ia ser pai de menino. E começamos a comprar tudo de menininho, ele muito empolgado. Quando foi em março, dia 28 de março, fui para na véspera da última consulta, e no exame, né, simples exames para escutar o coração do bebê, o doutor não conseguiu escutar. E nesse dia eu tava com meu marido e o doutor falou, olha, vou te dar uma carta, um encaminhamento, você vai pro hospital onde você, né, vai ganhar neném, a maternidade, e leva esse papel lá para eles examinarem, porque era 28 de março, estava marcado até 2 de junho pro neném nascer, né? Isso aqui é parte cesárea. Ok. Falei pro meu marido, que já ficou com aquela angústia, porque já tínhamos passado por isso, né? A primeira vez, primeira gravidez. Então fomos para a maternidade. E lá na maternidade já tinha passado o horário, né, de fazer ultrassom, não tinha médico mais de ultrassom, mas a ginecologista que estava lá falou que ia me subir para a maternidade porque pelo menos dava para ver os movimentos do bebê. Se o bebê tivesse movimentos, tá tudo ok, né? Então, subi para a maternidade e meu marido ficou, né, não pôde subir. Pandemia, tudo difícil, tudo complicado. Subi. E lá a médica e uma enfermeira ficaram para fazer
essa meio que ultrassom só visual, né? Só pra ver ali se tinha movimentos do bebê. E fiquei ali, acho que deitada uns 30 minutos, mais ou menos. Foi um período tão interminável que pra mim durou isso até mais. E eu lembro que a médica ficava, mexe, bebê, mexe, mexe. Mexia muito minha barriga, que doía. Apertava mesmo, fazendo a ultrassom. E depois de um período eu sentei e aí ela me falou, você vai ficar internada, que amanhã de manhã você vai fazer uma ultrassom para confirmar. Mas tudo indica que o seu bebê não tem mais movimentos, né? Ou seja, meu bebê estava morto. E eu lembro que eu fiquei aguardando lá de fora. E lembro que, não sei se a médica, né? Provavelmente ela pediu para que chamasse meu marido e meu marido veio. E ele me abraçou. E disse para eu não me preocupar, né? Que tudo era o querer de Deus. Isso que ele me falou. Tudo era o querer de Deus. Que eu ficasse tranquila. Lembro que fiquei internada. Ele não pôde ficar comigo. Fiquei lá no quarto com mais duas, né, moças que iam me neném. Eu era a única que estava ali com o neném que não tinha vida. Lembro que enfermeiras iam fazer exames para escutar o coração dos bebezinhos, né, delas. E eu acreditando que meu bebê estava vivo, porque não era possível. Que ele estava com o meu marido tratando o câncer. Deus ia permitir que eu tivesse uma bênção. E Deus ia me tirar a bênção se ela nem ter chegado nos meus braços. Eu lembro que perguntei pra enfermeira, você não vai fazer esse exame em mim? Pra escutar o coraçãozinho? Ela falou, não, e você não. Amanhã você vai fazer a ultrassom. E aí eu já entendi o que me doeu muito, né? Que o meu bebê tinha mais vida. Lembro que fui no banheiro daquele quarto ali de hospital, me ajoelhei, chorei, falei com Deus. Falei, Deus, eu não vou fazer voto nenhum. Eu não vou fazer promessa nenhuma. Porque se for pra ser meu, vai ser. Se for pra ser meu, vai ter vida. Eu não vou prometer nada. Nada. Tenho minha vida nas suas mãos. Eu não vou prometer nada. Me levantei e fui deitar. Quando foi no outro dia pela manhã, dia 29, eu, né, pensei que já ia fazer a ultrassom cedo, mas não, foram me avisar que seria à tarde, 1h pouca da tarde. E aí à tarde fui pra sala de ultrassom. E deitada lá na sala de ultrassom foi confirmada, né, a morte do meu bebê. O coraçãozinho dele havia parado. Infelizmente tinha perdido meu bebê. Fui pra cesárea sozinha ali, eu e Deus, né? Podia ter acompanhante. Pedi pra ver o bebê. Me trouxeram, né, meu filho. Eu vi como era lindo. E Deus tomou pra si, né? Meu anjo. Foi algo muito dolorido, mas pertencia a Deus. Essa foto aqui, só pra vocês verem, foi do dia do enterro do meu bebê. Eu não pude ir porque estava operado no hospital. Mas por incrível que pareça, no dia 29 eu ganhei ele. No dia 30 eu tive alta. Conversei com a médica que fez meu parto.
Ela perguntou, posso fazer algo por você? Eu falei, me deixe pra casa. Expliquei pra ela a situação. Que eu tinha perdido meu filho, minhas filhas eram pequenas, precisavam de mim, e minha filha tinha menos, né, de 3 anos, tinha já 2 aninhos, 2 anos e um mês, e que eu queria ir pra casa. Meu marido tratava câncer. Eu sabia que ele estava muito triste, ele estava arrasado, era o nosso filho, e eu queria estar em casa, minha família. E a médica permitiu. Assinamos um termo de responsabilidade, meu marido, e eu vim pra casa. E foi a melhor recuperação que eu tive dos meus partos cesáreos, né? E sei que meu marido me deu muita força, cuidou muito bem de mim, muito bem de mim. Ele cuidou de mim, enxugou minhas lágrimas, me deu total apoio. E foi quando, depois de alguns meses, eu iniciei aqui no YouTube. Ele me deu esse apoio para que eu pudesse ocupar minha mente, para que eu pudesse cuidar de mim. E foi isso que eu fiz. Eu iniciei aqui no canal, como vocês sabem, comecei com receitinhas, onde eu vou deixar aqui pra vocês, né, playlist dos vídeos que tem ele. E no próximo vídeo eu conto pra vocês o que causou, porque depois da perca do nosso filho, o tratamento dele foi surtindo efeito, ele foi ficando bem, ele foi ficando forte, saudável, até que teve a reviravolta. E eu vou contar na segunda parte pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês me ajudem nessa nova batalha, né, que estou enfrentando. Vai fazer 1 ano da perca dele, mas espero que vocês continuem me dando forças para continuar, porque naquele período vocês me ajudaram bastante, acreditaram em mim, eu consegui eliminar ali os 22 quilos sem remédios, né, sem nutricionista, sem academia. E confio, sim, nos meus inscritos, né, que me ajudaram a superar aquele momento difícil, que foi meses também pós-luto do meu bebê. E eu acredito que da mesma forma vocês irão me ajudar nesse novo processo de, infelizmente, mais um luto e o mais dolorido da minha vida, que foi a perca, né, do meu marido, do homem da minha vida, do único que me amou verdadeiramente. E que eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado ele.